A paz e graça com todos. Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Roberta e eu vim aqui contar para você como Deus fez um milagre na minha vida e tirou o vício de eu beber álcool, né? Então vamos lá. Eu bebia faz muitos anos, né? Da minha vida, desde que eu cheguei aqui, eu moro na Espanha. Então, a Espanha, aqui é uma cultura, as pessoas aqui têm uma cultura de beber, né? De manhã, toma um carajillo de Baileys aqui, que é o amarula, coloca gelo, coloca café, e tem pessoas que bebem, ou sem o gelo também, quando é inverno. E eu provei daquilo ali, gostei, não vou dizer que eu não gostei, gostei, comecei a provar aquilo ali. E vieram e falaram comigo que eu não bebia, né? A minha mãe, ela não bebe bebida, minha mãe tá no Brasil, ela não bebe. Meu irmão do meio, que eu tenho 2 irmãos, não bebe. O outro eu acho que também não bebe. Então, eu não vim de uma família que bebia, mas tenho 2 tios que morreram de cirrose. Então, já por aí a gente já vê que tem uma coisa lá de trás, né? Mas eu não tinha um vício de bebida. Dizem que quando a pessoa ela não pode ficar mais de 48 horas sem beber, quer dizer que a pessoa ela tem o vício da bebida, né? Então, não, isso aí não. Mas o meu costume aqui que eu tinha era vamos sair e vamos beber, né? Você vai comer, vai jantar, e na janta você bebe um vinho, aí você bebe uma dosezinha, aí você bebe aqui, bebe ali. Quando você vê, você já tá em casa 10 da manhã, bebendo e aquilo ali, né? E desde quando eu comecei a beber, me falaram que a bebida, ela te deixava feliz, né? E eu falava assim, sim, então eu quero beber pra mim ficar feliz. Então, também vai muito de como a pessoa tá, né? A pessoa, ela vive uma vida no pecado, né? Como eu vivia uma vida no pecado, eu não conhecia... Sim, eu conhecia Deus, daquele jeito, Deus tá ali, Jesus, mas eu não conhecia o Espírito Santo, eu não tinha um entendimento que tinha o Espírito Santo, que tava ali comigo, conversando comigo todo o tempo, que é aquilo que a gente pensa que o intuito da gente é o Espírito Santo. Eu não tinha uma conexão, uma amizade, né, de pai para filha. Eu não conhecia o amor do pai por mim. Então eu achava que eu tinha que buscar a felicidade nas coisas. E quando eu saía os fins de semana, eu bebia muito, e muitos anos eu sempre falava assim, dentro do meu profundo, mais escondido, onde só Deus pode entrar, só Deus pode saber. Eu até me emociono falar porque só Deus sabia do que eu estava sentindo naquele momento. Mas eu queria muito ser sóbria, eu queria muito sair e poder dizer assim, não, eu não bebo. Só que quando eu saía, o que aconteceu comigo? Eu saía, eu queria beber. Eu brigava. Se eu pedisse uma bebida e demorasse a chegar a bebida, eu ficava com raiva, eu ficava irada com o garçom, porque eu queria que a bebida viesse logo. Tipo, e não era nem 10 minutos, era 5 minutos. Mas eu queria estar bebendo ali. E se eu não tivesse bebendo, eu não tava feliz. E assim foram, né? E aí eu tinha aquela coisa de que, meu Deus, eu queria tanto um dia, e eu ficava assim, um dia eu vou parar de beber, um dia eu não vou beber, um dia eu vou sair, eu não vou beber, um dia eu vou sair com as amigas, eu vou ver as meninas bebendo e eu não vou beber. Só que nunca acontecia, né? Porque nós não temos força, porque a gente, na palavra de Deus diz, né, que nós não lutamos contra a carne e sangue, nós lutamos contra potestades e principados, né? Então, tipo assim, você tá lutando com um vício, né? Um espírito do vício, né? Porque eu não vou falar aqui o nome, mas é um espírito do vício que ele faz com que você beba, que você queira beber. Ele tá ali na tua mente falando pra você beber. E o ano passado, 2024, eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus e antes de eu ter esse encontro com Deus, eu saía e eu bebia, e um dia eu cheguei em casa.
Não sei como cheguei em casa, eu peguei meu carro, cheguei em casa e eu não lembro. Eu lembro que eu acordei e falei, meu Deus, eu vou lá ver se o carro tá na garagem. E o carro estava na garagem, né? E da outra vez que eu saí, eu fiquei também muito bêbada. A minha amiga trouxe o carro pra mim, dirigiu pra mim o carro. Eu sou uma pessoa que eu não deixo ninguém dirigir meu carro. Então, eu falei, dirige meu carro pra mim porque eu não posso. Então, pra mim chegar nesse estado, eu falei, meu Deus do céu. Aí foi aí quando dei um clique, eu falei, não, eu cheguei nesse estado de que eu tenho que pedir alguém pra dirigir o meu carro, é porque eu não tô bem. E aí eu vim embora pra casa, e aí eu acordei, não lembro de nada, né, como eu falei. E aí um dia eu coloquei os pés no chão e falei com Deus que eu não queria mais aquilo. Eu falei, eu não quero mais beber, eu não quero beber, eu não quero essa vida, eu não gosto, eu não me sinto bem, eu não quero ter ressaca no outro dia. E é aquilo, né, você fica, você tá na ressaca, aí você tá mal, e aí você passa o tempo, a ressaca acaba, na outra semana você tá fazendo a mesma coisa de novo e você não entende que você tá ali fazendo aquela coisa de novo, né? Aquela amaranhada, aquela amarra que tá ali em você, né? Espiritualmente falando. Porque é espiritual. Gente, é espiritual. Não vamos dizer que a pessoa tem um vício, não é espiritual, porque é espiritual. E eu falo não só de vício de álcool, tem vários outros vícios que são espiritual. E se você não estiver com Deus, você não pode. Você não pode. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele é mais forte do que a gente. Mas nós somos mais fortes com aquele que tá com a gente. Então, se você estiver com o Deus Todo-Poderoso, ele vai te ajudar a você sair desse vício. Ele vai te ajudar. Seja o vício que for. E eu vou falar como eu pedi pra Deus. Eu vou terminar de contar como foi o processo e eu vou falar com vocês como eu pedi pra Deus, pra Deus Deus me faz eu parar. Porque eu tentei com as minhas próprias mãos, meu próprio entendimento, que eu vou parar, sou forte e eu vou dizer não. E aí, mais uma vez, eu saí um dia, fui pra praia, e eu tava com uma amiga e eu tomei 3 cervejas. Eu já tinha parado um mês de beber e eu falei que eu não ia beber mais. Chegou lá, eu bebi as 3 cervejas e vim embora pra casa, dirigindo com aquelas 3 cervejas. Como eu já tinha um mês sem beber, eu já não tava tão bem, né? Você fica um mês sem beber, então quando você bebe 3 cervejas já tá, né? Eu não tinha comido muito bem. E aí esse dia eu cheguei em casa e falei não, não e não. Falei, Senhor, como o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas eu preciso que o Senhor tira isso de mim. É muito mais forte do que eu. Esse costume que eu tenho de muito tempo. E eu não quero, porque tava me incomodando. Eu não gosto de algo que é mais forte do que eu. Não, eu não quero ficar bebendo pra mim estar sorrindo. Pra mim estar feliz. Pra mim fingir que eu sou outra pessoa. Não, eu quero ser a pessoa que eu sou. Quem quiser bem e quem não quiser também. E aí eu tinha saído com essa pessoa, com essa amiga minha, e ela... E aí esse dia eu voltei pra casa, pedi pra Deus, falei com Deus por favor, que eu não podia, porque com as minhas forças eu não podia, eu já tinha deixado um mês, e eu vejo a pessoa e paro. E eu vou dizer pra vocês, a pessoa que ela tem um vício, gente, às vezes Deus, ele não vai tirar a circunstância pra você não beber ou para você não fazer aquilo que você não quer fazer. Deus vai te dar força, ele vai te libertar para você dizer não. Mesmo estando com aqueles familiares, aquelas pessoas que fazem a mesma coisa. E um dia surgiu de novo de voltar a sair. E eu falei, e aí eu tinha pedido para Deus. Esse dia eu pedi para Deus, assim, eu tava indo pegar meu carro, porque eu ia sair com essa pessoa, de novo. E eu falei assim, eu não sei se a gente ia pra praia, se a gente ia pra outro lugar, eu não sei. Eu sei que eu falei assim, Senhor, eu já te pedi, eu já falei que eu quero deixar esse costume. Porque, não que eu era alcoólatra, mas eu acho que
é muito feio já uma mulher beber e a mulher não poder dirigir o carro dela, não poder chegar na casa dela. Eu já não acho que é saudável, né? Já não acho que é saudável. E aí, eu falei com Deus, assim, gente, não foi nem, eu já ajoelhei várias vezes pedindo pra Deus, obviamente, mas Deus, o Espírito Santo também te dá uma estratégia de você pedir pra Ele também, de você saber como pedir, porque nós não sabemos pedir pra Deus nada, né? Às vezes na Bíblia fala que a gente não sabe pedir, a gente não tem porque a gente não sabe pedir. Então eu falei assim, Senhor, eu não sei como te pedir. Aí eu estava andando pro meu estacionamento e eu falei assim, Senhor, se for pra mim não beber mais, porque eu até achava na minha mente que eu podia beber esporadicamente, um vinhozinho, uma bebidinha ali e tal, pra me sociavelmente, né? Mas dentro de mim eu pensava, meu Deus, eu não quero fazer ninguém feliz, eu quero ser feliz, então eu não quero beber. Então, mas mesmo assim eu ficava pensando assim, né? Eu posso ser social, eu posso, né? E não. E aí eu falei assim, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor fez todas as coisas e eu vi que o Senhor fez muitos milagres na Bíblia, em tudo nessa vida. Eu cresci, a minha mãe, ela sempre foi da igreja, ela é evangélica, então eu cresci vendo Deus cambiando, mudando o coração de pessoas, Deus tirando pessoas do vício, quando a pessoa quer, né? Quando a pessoa quer, quando a pessoa não quer, aí não tem o que fazer. Se a pessoa não quer, se a pessoa eu falo querer, não quer dizer que a pessoa falar assim, não, eu quero parar, mas eu não tenho força. Não, eu também queria parar e eu não tinha força, mas é você ajoelhar e falar com Deus. Falar, eu quero que tu me tira disso, eu não quero mais isso, de coração aquebrantado, coração ali, a cara no pó, e dizer pra Deus que você não quer mais aquilo pra tua vida. E eu te garanto que Deus, ele muda a situação, ele muda o seu coração, ele muda as suas vontades, ele te limpa, ele te purifica, ele te santifica se você quiser. E nesse dia eu tava andando pro estacionamento pra pegar meu carro e eu falei assim, Senhor, se o Senhor não quer que eu beba mais, coloque nojo em mim da bebida. Eu quero ter nojo da bebida, eu não quero mais beber, eu não quero olhar, eu quero olhar e não querer mais a bebida. E eu pedi pra Deus, eu sei que Deus é todo poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas, mas lá no fundo eu pensava, meu Deus, é um sonho pra mim, né? No mesmo momento que eu tava pedindo pra Deus, eu falava assim, meu Deus, é um sonho pra mim ver uma pessoa beber e eu dizer, não, eu não bebo. E tá feliz, como eu tô hoje. E aí, esse dia eu saí e eu não lembro esse dia, mas eu sei que outro dia eu voltei a sair com essa pessoa e fomos outra pessoa. E, logicamente, né, a gente tá no Barcelona, Espanha, aqui tem muitos bares, aqui tudo café, bebida, é sempre a cervejinha aqui, a cervejinha ali, esse costume, né, que tem aqui. E tava essas duas amigas minhas e elas começaram, uma começou a beber, a outra também. E aí eu falei, não, eu não quero beber. Eu não quero beber. E aí elas ficaram assim, ah, não, eu falei, não. Aí eu pedi a bebida sem álcool e elas continuavam bebendo e eu não. E aí eu via como ela, de uma bebida pra outra, ela tava outra pessoa, ela começou a virar outra pessoa, ela já mudou, ela já começou a ficar agressiva, ela já começou... Aí eu olhei e falei, meu Deus. Aí eu tava ali feliz, eu falei, Senhor. Aí eu fui pro banheiro e falei assim, Senhor, o Senhor me libertou da bebida. Me libertou. Gente, não foi... eu jejuei antes também, eu jejuei, mas eu tava jejuando pra outras coisas, não pra isso, não. Mas o jejum, ele te limpa, ele te purifica, ele te liberta também. E o jejum, ele ajuda com que você escuta o Espírito Santo. Aquela intuição que você fala, é minha intuição, não, é o Espírito Santo te ajudando como você falar com Deus. E aí foi quando eu disse pra Deus, né, falei, Senhor, me põe nojo na bebida. Gente, hoje eu não bebo. Eu não bebo, eu não vou dizer que eu tenho nojo da bebida, não sei se é nojo. Eu tenho como aversão, pode ser nojo também. Aversão, tipo,
quando eu vi a minha amiga bebendo, eu fiquei com dó dela. Eu falei, nossa, ela não sabe. E aí, ela ficou aqui em Barcelona comigo 10 dias. Esses 10 dias, esse único dia que ela não bebeu mais, porque eu não bebi, não tinha companhia pra ela beber, então ela não bebeu. Nós ficamos 10 dias, ela não bebeu. Aí quando ela voltou lá pro país onde é que ela tava, eu não vou falar o nome também, e ela voltou pra lá e ela voltou a beber, obviamente. E eu disse pra ela, eu falei assim, você pode ficar sem beber 1 mês, 2 meses, mas se você não pedir pra Deus, não adianta, porque só Deus pode te libertar. É um emaranhamento, é um encantamento daquela bebida, daquilo ali que você tem que estar bebendo, que você tem que estar bem, que você acha que você vai estar bem se você beber, gente, pelo contrário, você vai estar horrível, você vai sair de você vai sair do teu eu, você vai mostrar uma pessoa que você não é, você vai fazer coisas que você não quer fazer, depois você vai se arrepender. É tão... Eu falo, nossa, é horrível. E esse dia eu vi que eu falei, meu Deus, eu fui no banheiro e falei, Senhor, obrigada, Pai. O Senhor me libertou da bebida. E aquele dia eu vi que Deus me libertou da bebida. Quando eu pedi pra Ele, eu acho que foi numa segunda e isso foi na quinta. Então, assim, quando você pede algo pra Deus que tá no coração dele também, no propósito dele, gente, é muito rápido. Deus faz. É muito rápido. Então, o conselho que eu digo para as pessoas, eu vim aqui fazer esse vídeo direcionada mesmo do Espírito Santo, porque eu escutei, eu estava sentada, tem uma live que eu participo toda quinta-feira, e eu estava esperando a live, e eu falei, eu acho que eu não vou na live não, e tal, porque são 3 horas, não sei o que, não sei quanto, tem que fazer umas coisas aqui, e aí eu escutei nitidamente essa voz, a mesma voz que fala comigo, né, do Espírito Santo, dizendo... faz um vídeo de como Deus te tirou do álcool. Gente, eu fiz assim, eu falei, o quê? Porque o Espírito Santo já falou comigo algumas vezes, então eu sei a voz, eu sei como que fala, a gente sabe quando... E tipo assim, o inimigo não vai te falar pra você fazer uma coisa dessa, né? Então, aí isso foi na quinta-feira, e aí depois eu recebi uma confirmação de que era isso que eu tinha que fazer, então eu falei, meu Deus... Que Deus fala e Ele confirma. Ele fala e Ele vai te confirmar. Não vai... E quando Deus já coloca no teu coração, Ele vai voltar a confirmar pra você. Então, me confirmou. E aí que eu vim aqui fazer esse vídeo. Eu fiz 3 vezes, na verdade, esse vídeo aqui, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar aqui? Como é que eu vou falar? E aí eu escrevi numa agenda. Eu tava no culto no domingo, eu coloquei no note do iPhone ali, o que o pastor tava falando, né? Mas eu perdi. E eu tô gravando com o meu celular, meu telefone, né, com iPhone, então eu falei, eu não, como é que eu vou ler, né? Eu não tenho como eu ler. E aí eu tava procurando aqui, ó. Eu tava procurando aqui e eu não achei. Eu falei, vai ser do jeito que eu falo pra todo mundo. Então, o conselho que eu dou pra você que quer sair desse vício, qualquer vício, seja o vício de cigarro, outro vício, um homem tem algum vício aí, mulher, gente... Pede pra Deus, porque você vai falar pra Deus, vai falar, Senhor, Jesus Cristo morreu na cruz e levou todas as enfermidades, Ele levou os vícios, Ele levou a minha falta de força, Ele levou todas as tristezas, as angústias, por que que eu tenho que estar assim? Você vai falando assim com Deus e tudo que está alinhado com o propósito de Deus, gente, vai acontecer, Deus vai fazer. Então você... Fala com Deus. E se você tiver um vício do cigarro, você repreende o vício do cigarro. Repreende. No nome de Jesus, você vai repreender esse vício. Você vai falar que você é mais forte desse vício. Você vai dizer assim, ó, eu não sou mais forte do que esse vício, mas o que está em mim, sim, é mais forte que esse vício. Então... Você vai pedir pra Deus, você vai... Se você vê que tá sendo muito pesado, porque pode ser que você quer sair de um vício e tem muita opressão maligna e você não consegue, você vai jejuar. Se quem não sabe como é que é jejuar, você procura na internet, tem vídeos falando de como você jejua, você não precisa abster só de alimento, você pode fazer uma outra coisa, uma refeição, algum sacrifício que Deus veja, porque na Bíblia diz que tem castas de demônios que só saem com oração e jejum.
Então, se você não jejuar e não orar, mostrar sacrifício para Deus, porque o jejum, Deus ama o jejum. Deus não resiste, o coração de Deus não resiste jejum. Se você jejuar, falar com Deus, falar, Senhor, eu vou jejuar em prol disso, porque eu não aguento mais isso, faz alguma coisa. Gente, Deus não vai mudar a situação. Ele vai mudar você, dentro de você, você vai ser mais forte, você vai ficar mais... Seu espírito vai ficar mais forte, você vai conseguir escutar a voz do bem, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E você vai conseguir. Basta você querer, basta você falar, Senhor, eis-me aqui, eu tô aqui, eu quero sair disso. E eu falo pra vocês que, não que eu saio muito, mas quando eu vejo as minhas amigas e tal, eu saio com elas, eu vou jantar. Teve momentos que eu falava assim, gente, eu não vou jantar, porque jantar é de noite, e aí vai ter aquela coisa, não sei o que, não sei o que. Não, eu fui, porque eu ainda fui um pouco com medo depois, mas eu fui, jantei, todo mundo bebendo, e todo mundo olha pra mim assim, né? Porque todo mundo olha e fala assim, nossa, eu não sei o que pensa. Nossa, você mudou, né? Nossa, mas você tá estranha. Nossa, você não bebe. Só que eu falo, só Deus sabe o quanto Ele me transformou. Porque isso aí é uma outra história para um outro vídeo, porque Deus mudou a minha vida, não somente na bebida, foi algo que realmente me transformou, mas me mudou como pessoa. E eu sou mais tranquila hoje, eu sou mais serena, né? Não tenho tanta vontade de sair, de fazer o que eu fazia antes. Eu não tenho vontade. Então, assim, Deus me libertou. Então é isso, gente. Ajoelhar nos pés de Jesus, se humilhar nos pés de Jesus. Não humilha pro homem, não humilha, não se humilha, não busca aonde não tem, não. Busca em Deus. Vai no caminho certo, vai no caminho correto, naquele caminho ali, ó, que Ele tem a resposta pra você, Ele tem a vitória pra você, e você vai conseguir sair desse vício aí que você fala assim, eu não consigo sair desse vício. Consegue sim. Consegue sim, porque o que tá com você é mais forte do que tá no mundo. Então você consegue sim. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. É o primeiro vídeo, eu tô aqui. Eu tinha uns vídeos antes que eu fazia de bolsa e tudo, mas não era aquela coisa, né? Então, eu apaguei todos os vídeos no meu canal. Eu pedi até direcionamento do Espírito Santo se eu tinha que fazer um outro canal. O Espírito Santo falou que não. Ele disse que não. Então, eis-me aqui. Aqui estou. Então, eu espero que esse vídeo ajude pessoas a sair do vício, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. É uma opressão que tem ali, você não consegue, você vai lá, você faz de novo, você não quer, você quer parar, você faz de novo, só com Deus Todo-Poderoso. Só Jesus Cristo pode tirar daquele vício que você fala assim, é muito mais forte que eu. Não é não. Jesus Cristo é mais forte. Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Então tá. É isso aí. E eu profetizo na tua vida que esse vício vai sair, vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai ter vitória, você vai ser feliz. Sem precisar de fazer algo para ser feliz. Não. Você vai ser feliz no teu espírito, buscando o Espírito Santo. Orando e jejuando também.